Eu sou do Rio Grande do Sul e hoje eu vim compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu não gosto de ficar lembrando de detalhes, sabe? Então eu vou tentar ser bem breve, só para deixar mesmo de alerta para algumas mães, né, para alguns pais, que às vezes deixam passar desapercebido o comportamento dos filhos. Meus pais se separaram quando eu ainda era bem novinha. Eu tinha dos meus 3 para 4 anos de idade. Dizia minha mãe que eu tinha basicamente essa idade. E meu pai foi morar em outra cidade com outra mulher. E eu cresci com a ausência do meu pai. Quando eu tinha dos meus 5 para 6 anos de idade, minha mãe se envolveu com um rapaz, no qual pouco tempo depois ela teve um relacionamento, né, mais sério, e ele começou a frequentar mais a nossa casa e tudo mais, e passou poucos meses depois ele foi morar com a gente, que no caso é o meu padrasto. Pra ser sincera, no começo eu não aceitava muito ele, sabe? Eu queria ter um pai, mas eu queria ter o meu pai perto de mim. E várias vezes eu ficava perturbando a minha mãe para ela ligar pro meu pai, para me falar com meu pai. E várias vezes minha mãe ligava e ele falava que estava muito ocupado, ou então ele não atendia. E quando eu falava com ele, eu queria, sabe, me abrir, eu queria falar coisas que eu fiz e tudo mais. E a maioria das vezes ele nunca tinha tempo para isso. Então ele falava comigo pouquíssimo tempo, assim, poucos minutos, e tinha que desligar o telefone. Sempre arrumava uma desculpa para desligar o telefone. E nisso eu fui crescendo, me acostumando com o meu padrasto. Até que, com o tempo, eu fui vendo que meu padrasto era legal, sabe? Meu padrasto, ele me dava atenção, ele me ensinava com o dever da escola. Então eu fui começando a parar com aquela implicância que eu tinha no começo, aquela negócio de... Quando eu era bem menor, né? Na verdade, tudo que ele falava, eu falava, não quero. Não quero que você faça isso. Se eu pedisse alguma coisa pra minha mãe, tipo, mãe, pega um copo d'água pra mim, e ele pegasse, eu não queria porque ele pegou. Entende? Então era uma implicância que eu tinha com ele, porque eu não queria que ele ficasse no lugar do meu pai. Só que com o tempo eu fui vendo que não era aquilo, que ele fazia mais papel de um pai do que meu próprio pai. Mas mesmo assim, aquela vontade de conhecer meu pai, sabe, de querer estar perto do meu pai, ela não passava. Eu queria ter meu pai perto de mim, meu pai mesmo. Porque a minha mãe, mesmo o meu pai sendo ausente, ela sempre foi deixando claro, esse aqui é o teu pai, ela sempre mostrou foto, sabe? Então eu sabia realmente quem era meu pai. Eu cresci com a consciência, sabendo realmente quem era meu pai. E nisso o tempo foi se passando. Quando eu fiz meus 8 para 9 anos de idade, meu pai voltou a morar na nossa cidade. E aí foi quando ele começou a se interessar em querer me ver, em querer passear comigo. E minha mãe, né, veio, conversou comigo, ó, seu pai voltou a morar aqui e tal, agora ele quer ter mais contato com você e tudo mais. Quando meu pai voltou, meu pai já voltou solteiro. Ele se separou da mulher lá e voltou para nossa cidade solteiro. E aí a gente começou a ter um contato, né, um contato assim pessoalmente, frequentemente. Ele ia lá em casa me buscar pra gente ir na praça e tudo mais, eu tava me sentindo bem com aquilo. Por mais que eu já tivesse um relacionamento muito bom com meu padrasto, sabe? E o sonho do meu padrasto sempre foi ter uma filha menina. Sempre foi ter uma filha menina. Ele não tinha filho, mas o sonho dele era ter uma filha menina. Então, era meio que ele fazia tudo aquilo que ele fazia por mim, por conta do sonho dele, que era ter uma filha menina. E pra vocês terem ideia, meu padrasto, ele que arrumava o meu cabelo quando a gente ia sair. Tipo, eu e ele, minha mãe ia sair pro shopping ou pra algum outro lugar, era ele que arrumava o meu cabelo. Era ele que penteava o meu cabelo, era ele que me ajudava a escolher a minha roupa. E essas coisas que foi me conquistando no meu padrasto, entende? E meu pai começou com a ideia de eu passar final de semana com ele, ou então de dormir um dia com ele e tal. E no começo minha mãe não achou muito legal, meu padrasto assim, meio que implicou no começo, falou que eu tinha que estar mais segura para isso, porque
eu não tinha muita convivência com ele e tudo mais. E meu padrasto, né, meu padrasto chegou e me perguntou se eu queria ir para casa do meu pai, se eu queria dormir com meu pai, se eu não ia estranhar. E eu falei que não, que eu queria ir. Ele falou, não, tudo bem e tal. Ele só queria realmente saber a minha opinião, se eu estava me sentindo bem e confortável com aquilo. Então teve um dia que meu pai foi me buscar e eu fui dormir na casa dele. Nesse primeiro dia que eu fui dormir na casa dele, eu já passei por uma situação que eu não me senti muito à vontade. Que foi meu pai tomar banho comigo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca passei por isso dentro de casa, entende? Primeiro por eu não ter o meu pai desde pequena, então eu sempre estranhei meu padrasto, então eu nunca teria esse tipo de liberdade com meu padrasto e acharia normal, entende? Então eu fiquei super desconfortável. Meu pai simplesmente mandou eu tomar banho de calcinha, que ele ia tomar banho comigo. E logo depois ele entrou de cueca e foi tomar banho comigo. E tipo, eu tava me sentindo muito desconfortável com aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, será que é isso que pai e filha faz? Por mais que eu não tivesse aquilo com meu padrasto, que eu sabia que ele era meu padrasto, então talvez era por isso que eu não tinha aquilo. Mas até então, eu achei estranho, desconfortável, mas não reclamei. Meu pai começou a, querer passar sabonete em mim. E aquela situação não tava ficando legal. E foi quando eu comecei a ver, o negócio do meu pai na cueca dele, meio que grande, se é que vocês me entendem. E aquilo ali me assustou. E eu comecei a ficar nervosa, comecei a falar, tá bom, pai, não quero mais tomar banho não, eu quero sair. E ele, não, vamos tomar banho junto, que não sei o que, a gente nunca fez isso. E pai e filha faz isso, é normal e tal. E eu falei, tá, pai, mas eu não quero, não sei, eu tô com vergonha. E ele, vergonha de quê, minha filha? E ficou ali, eu não tava me sentindo bem, literalmente eu tava me sentindo muito desconfortável. E uma sensação estranha dentro de mim. E eu querendo sair de qualquer jeito. E agora eu falei, pai, eu não quero mais. E ele viu que eu tava assustada. Ele falou, tá bom, pega uma toalha pro papai, que só tem uma toalha aqui. E eu fui, sair com uma toalha. E quando eu voltei pra entregar outra toalha pro meu pai, ele tava sem sunga, sem a cueca. E quando eu fui entregar a toalha pra ele, eu entreguei e fechei o olho, e ele começou a rir, ele começou a achar graça. Eu não tava entendendo a situação ainda, eu fiquei, muito confusa com aquilo que tudo tava acontecendo. Não era normal aquilo pra mim. E nesse dia, meu pai queria que eu dormisse com ele. Eu falei que eu não ia dormir com ele, que eu preferia dormir no sofá e tal, que eu não tinha costume, que lá na minha casa eu dormia sozinha, na casa da minha mãe eu dormia sozinha e tal. E ele viu que eu não ia mudar de ideia, ele falou, não, tu dorme na cama que eu vou dormir no sofá. E aí eu dormi na cama, dormi no quarto dele, tranquei a porta, porque eu não ia conseguir dormir, porque eu fiquei pensando a noite toda no que tinha acontecido. E no outro dia, quando a gente estava indo pra casa, ele foi e falou, filha, o que foi? Você tá estranha, que não sei o que, não fica assim. Se foi por conta de ontem, é normal, entende? Pai e filhos faz isso e tudo mais. Eu falei, não, pai, tudo bem. É porque eu não tenho costume, né? O senhor ficou muito tempo longe e tal. Ele falou, não, eu entendo. Tudo bem. Quando chegou na casa da minha mãe, eu fiquei completamente estranha. Eu já não era mais aquela criança alegre que eu era. Eu tinha mudado totalmente meu comportamento. Porque aquela cena não saía da minha cabeça. Eu fiquei pensando, será que ter um pai é assim? Porque se for assim, eu não quero ter um pai. Eu quis tanto ter meu pai perto de mim. E é isso que pai e filha faz. E aquilo eu fiquei confusa na minha cabeça, passou muita coisa, E ao mesmo tempo eu ficava triste, porque não era aquilo que eu esperava, de um pai. E por alguns momentos eu preferi que meu pai não tivesse aparecido. E na casa da minha mãe a gente tinha um costume de a gente maratonar filmes.
A gente começava da hora que meu padrasto chegava do trabalho e a gente ia até altas horas, que era o único dia que minha mãe deixava eu ficar acordada até tarde. E toda vez que meu padrasto chegava, eu já chegava animado, porque eu já estava esperando também, eu já ficava animada para ver qual o tipo de filme que a gente ia ver. E eles viam vários tipos de filme que eu gostava de ver, e eu ficava bem, ficava feliz de ver que o meu padrasto e minha mãe também viam os filmes comigo. A gente fazia pipoca, comprava besteira. Então aquele dia era um dia alegre para mim, era um dia feliz para mim, sabe? Era um dia divertido. E nesse dia que meu padrasto chegou, ele chegou tudo animado, chegou cheio de guloseimas, né, cheio de doce, chocolate e tal, para poder a gente, né, maratonar os filmes como a gente sempre fazia uma vez na semana. E nesse dia foi tudo completamente diferente. Eu falei que não queria ver filme, que eu não tava afim, que eu não tava me sentindo bem. E minha mãe foi lá falar comigo, perguntou o que estava acontecendo, por que eu tava daquele jeito, se eu tava passando mal e tal. Aí eu, não mãe, não tô não. Minha mãe perguntou se tava com dor de cabeça, se tava com dor nisso, se eu tava com dor naquilo. E não, gente, não era. Eu simplesmente estava triste por dentro. Eu tava angustiada. Eu sabia que aquilo que o meu pai fez não era certo, sabe? E ao mesmo tempo eu tinha medo de falar e minha mãe de alguma forma me julgar, alguém me julgar. Eu tinha medo, não sei. Eu tava confusa, gente, pra ser sincera. Ao mesmo tempo que eu, no fundo do meu coração, sabia que aquilo estava errado, eu ficava me perguntando, será que estava certo? E eu tô sendo chata demais? E meu pai vai se afastar de mim de vez? E meu padrasto também vai se afastar de mim? E eu, sabe, eu comecei a ter vários pensamentos confusos. E aí, minha mãe foi falar com meu padrasto que eu não queria, que eu não estava me sentindo bem. E ela não sabia o que estava acontecendo. E o meu padrasto, gente, por incrível que pareça, o meu padrasto chegou, bateu na porta do quarto. Eu deixei ele entrar, ele entrou, sentou do meu lado. E ele falou, o que houve, minha filha? Você não é assim e tal. Você sempre fica me esperando alegre, contente pra gente maratonar filmes. O que tá acontecendo? Você não escolheu o filme, quer que eu escolha? Eu falei, não. E eu chamava ele de tio. Eu falava, não, tio, não é isso. Eu não quero, não tô me sentindo bem. E ele começou a me fazer algumas perguntas, tipo, você gostou de ter ficado na casa do seu pai? Eu falei, eu gostei. Ele, gostou ou não gostou? Eu falei, gostei, tio. Ele, tem certeza? Eu balancei a cabeça, mas não falei mais nada. E nisso, quanto mais ele ia falando, mais angustiada eu ia ficando, sabe? Porque parecia que ele sabia o que tinha acontecido. E aí ele falou, aconteceu alguma coisa na casa do seu pai que você queira me contar? Eu vou te ajudar, eu prometo pra você que eu vou te ajudar. Eu sempre estive com você, você lembra? E aí ele começou a falar das vezes que eu caí de bicicleta, quando ele me ensinou, porque foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Começou a me falar, lembra quando você caiu de bicicleta? Que você não queria mais andar de bicicleta, que você confiou em mim, eu te ajudei, hoje você sabe andar de bicicleta. Lembra que você tinha medo quando a gente ia no parque, naquele brinquedo? Você confiou em mim. E tipo assim, realmente, tudo que ele foi falando fazia sentido, porque todas as vezes que eu tinha medo de alguma coisa, ele me encorajava a fazer. E eu confiava nele por conta disso. Na verdade, eu acho que ele me encorajava mais a fazer as coisas do que minha própria mãe. E aí ele falou, me conta o que aconteceu lá. Aconteceu alguma coisa que você ficou chateada, que você não gostou, e aí eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, ele viu o que realmente tinha acontecido. Ele falou, por favor, me conta. Se você não me contar, eu vou ficar triste, igual você tá agora. E aí a gente não vai ter o que fazer, porque eu não vou saber o que fazer. E você vai ficar triste, eu vou ficar triste, automaticamente a sua mãe vai ficar triste também, porque a gente vai estar triste. Então me conta. Eu vou te ajudar, confia em mim como você sempre confiou. E aí eu comecei a contar o que tinha acontecido. E aí ele foi e falou, calma, a gente vai resolver isso.
tá? Você não precisa mais ir pra casa do seu pai. Aí ele falou, eu já vou conversar com a sua mãe, você não é obrigada mais a ir ver seu pai, você não é obrigada mais a receber seu pai, até a gente ver o que a gente vai fazer, tá bom? E eu balancei a cabeça que sim. E ele foi, chamou minha mãe, os dois conversaram, e minha mãe veio até mim chorando a beça, sabe? A mãe veio chorando, minha filha, por que você não me contou e tal? E eu falei, mãe, eu não sei, eu achei que eu não tava sendo uma boa filha, eu achei que vocês iam achar que eu tava inventando, ou o meu tio ia se afastar de mim, que no caso é meu padrasto, ia se afastar de mim também por causa do que eu falei isso, e eu não queria isso. Minha mãe falou, minha filha, você não vai mais pra casa do seu pai. Você tá escutando? Você não vai mais pra casa do seu pai. O que ele fez não tá certo. Eu vou ligar pra ele, vou conversar com ele. Você não vai mais ver ele, tá bom? Eu falei, mãe, mas meu pai vai me odiar, minha mãe, eu não quero saber disso. Ele sabe muito bem que o que ele fez não é certo. Não é certo, ele sabe muito bem disso. Então, se ele vai te odiar ou se não vai, o problema é dele. Você não gosta do seu tio? Eu falei, gosto, eu amo meu tio, realmente. Depois do que o meu pai fez, eu vi que quem realmente pra mim era um pai, quem fazia papel de pai era o meu padrasto, não era meu pai. Eu falei, eu gosto, eu amo meu tio. Ela falou, então, a partir de hoje, quem vai continuar cuidando de você é eu e seu tio, apenas. Minha mãe ligou pro meu pai, minha mãe arrumou um barraco com meu pai no telefone. Ele falou que eu tava mentindo, que ele não tinha feito nada daquilo, que eu tava inventando as coisas, que talvez eu não tivesse gostado, sabe, de ter passado um dia com ele, por isso eu tava inventando aquilo, porque talvez ele não fez a minha vontade e tudo mais. Só que minha mãe me conhecia, ela sabe que eu não ia inventar aquilo, até porque não foi eu que cheguei e falei, eu só fiquei triste e angustiada, entende? Minha mãe falou, você nunca mais vai ver ele, e ele simplesmente pegou e desligou o telefone na cara da minha mãe. Desligou o telefone na cara da minha mãe e, tipo assim, sumiu. Nunca mais ele apareceu. Depois desse dia, nunca mais meu pai apareceu. E, sabe, hoje em dia, eu agradeço muito por ter tido um exemplo de pai dentro de casa, que foi o exemplo do meu padrasto. Eu tinha uma figura de pai, mas foi do meu padrasto, não foi do meu pai. Geralmente, a gente vê as coisas ao contrário, né? Geralmente, o padrasto que faz tal coisa com o enteado, né? Só que dessa vez foi o contrário. O meu padrasto me defendeu do meu pai. O meu pai, que era para me proteger, para me defender, foi a pessoa que acabou me causando uma dor, talvez um trauma, porque até hoje eu lembro do que meu pai fez comigo. Entende? Hoje eu tenho 25 anos, mas eu lembro perfeitamente tudo que aconteceu naquele dia. Eu lembro perfeitamente que tudo que meu pai estava fazendo ali era com maldade. Não era. Hoje eu entendo que era com maldade. Hoje eu entendo que pai e filha não faz isso. Não toma banho junto na idade, da mais idade que eu tinha. Então, primeiramente, eu trago essa história aqui como alerta para muitas mães que às vezes ignoram o comportamento do filho de vocês. Uma das primeiras coisas que muda na criança quando ela sofre algum tipo de assédio ou de abuso é o comportamento. Foi uma das coisas que eu mudei logo de cara, foi o meu comportamento dentro de casa. Minha mãe pode não ter tido uma boa percepção em relação a isso, mas o meu padrasto teve. Minha mãe, ela achou que eu tava passando mal, ou que eu tava de mal-estar, ou alguma coisa do tipo, mas ela não notou que poderia ser por conta de alguma coisa, né, que aconteceu na casa do meu pai. E hoje eu vejo que a maioria, né, dos abusadores, eles estão mais perto, né, do que você imagina. Eu nunca imaginei que isso poderia ter acontecido comigo, vindo de uma pessoa que eu tanto quis ter uma convivência, que eu tanto quis estar perto, que era o meu pai. Fala, galera! Gente, eu achei interessante trazer essa história aqui hoje no canal, porque a maioria das vezes é o contrário, né? É o padrasto que assedia ou tenta, né, abusar do enteado, da enteada.
E hoje foi ao contrário, né? O pai que tentou fazer alguma coisa com a filha e o padrasto que defendeu a enteada. Então, realmente, é como eu falo aqui, a gente não pode generalizar os casos. A gente não pode generalizar pais, a gente não pode generalizar padrastos, porque ninguém é igual a ninguém. Tudo vai do caráter. Mas independente de qualquer coisa, uma coisa ficou de lição também para ela. O que importava era ela ter uma figura paterna dentro de casa, que talvez ela demorou a enxergar, porque ela queria tanto que o pai tivesse no lugar do padrasto. Mas ela viu que o padrasto foi e é muito mais pai do que o pai dela foi. Que o padrasto dela realmente é um pai para ela. Até hoje, como ela disse, né, na história, que o pai dela morreu para ela não tem mais pai, ela não considera que ela tem um pai mesmo, e que ela considera sim como pai o padrasto dela até hoje. Porque o padrasto dela sim fez o papel de pai na vida dela. Ele cuidou, ele amou, ele educou, ele ensinou, ele defendeu, ele protegeu. E realmente, nessa história, aquela frase, pai não é quem faz, pai é quem cria, fez jus nessa história, né? Porque ele não tinha obrigação nenhuma de ter amor, de ter afeto, de ter nada de pai, e ele teve. E o pai que tinha obrigação de ter tudo isso pela filha, é que no fundo, machucou, né? Querendo ou não, machucou a filha de uma forma que ela vai levar pro resto da vida, porque é impossível ela esquecer. E mais uma vez, eu deixo fixado aqui no canal, preste atenção no comportamento do filho de vocês. Não deixe com que sinais passe desapercebido. Graças a Deus, né, ela conseguiu se abrir, ela conseguiu falar o que estava acontecendo, porque sinceramente, gente, a gente não sabe o que teria acontecido se o padrasto não tivesse conversado com ela tivesse ali se aberta, né, para o padrasto e falar tudo que tinha acontecido, porque talvez ela voltaria, né, para casa do pai novamente, não conseguiria falar que não ia, e voltaria e aconteceria coisa pior, e aquilo ali ia acontecendo frequentemente, e a gente não sabe onde ia chegar. Então, por isso que eu falo que é bem importante a gente prestar atenção nos nossos filhos, tá bom? Então é isso, galera. Se você tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, se você já passou por algo parecido, me mande mensagem no direct do Instagram, curta, comenta e compartilha, me siga nas minhas redes sociais, e se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.